estou no Santander já há 3 anos e alguma coisa, né? Desde que o Santander comprou o Real. E eu tinha uma história antes no Real. E minha história toda é em bancos, mas sempre com comunicação e depois com essa coisa de marca. Que eu vou contar hoje um pouquinho como é que começou essa história de marca. E eu vim aqui hoje porque, além do banco estar apoiando essa coisa da economia criativa e os empreendedores criativos de uma maneira específica, a gente não, desde o começo a ideia não era entrar só com o dinheiro do Santander, entendeu? Escolher a iniciativa para patrocinar e ficar olhando de longe. Então a ideia era a gente poder, enfim, começar a interagir com os empreendedores e começar a aprender com vocês o que é e como é que se gera valor a partir dessa coisa que ninguém sabe exatamente o que é ainda na prática da economia criativa, mas eu trouxe então um conteúdo simples, que é o que a gente tem usado dentro do Santander para conversar com as pessoas e para tentar ter algum tipo de convergência com o que a gente está buscando construir em termos de marca. Então, eu começo lembrando o seguinte, eu sou banco, né? Estou lá trabalhando em banco e não sei o quê. Então, no final das contas, essa discussão de marca, ela começa no mercado de capitais, nas bolsas, né? Porque num determinado momento, eu trouxe um dado que não é exatamente recente, muito recente, mas num determinado momento a gente começou a aprender 2 coisas. Os analistas de mercado começaram a aprender 2 coisas. Primeiro, as empresas estavam começando a valer no mercado muito mais do que elas valem em balanço, né? Então, pegava, eu não sei ler balanço, mas não é da minha formação, mas tinha lá um valor, assim, os ativos dessa empresa, né, tudo que é tangível, que eu consigo pegar, vender aqui, comprar ali, valem tanto, e o valor total dessa empresa acaba que é muito maior. Então a gente começou a fazer a discussão de que é isso, aonde está esse tal desse valor intangível que a gente não consegue ver no balanço. E aqui a gente observa, isso aqui é valor de ações de empresas das 500 maiores, vamos dizer assim, do mundo, de 95 a 2008. Então, o que a gente vê na linha vermelha são média do valor dessas empresas, da ação dessas empresas, empresas que têm marcas fortes versus empresas que têm marcas fracas, né, do ponto de vista de percepção de valor do outro, né. Então, a gente vê aqui que a performance em um pouco mais de 10 anos destas marcas fortes, em termos de preço de ação, foi muito melhor do que a performance dessas marcas fracas em termos de preço de ação. E quando veio a crise mundial, lá do sistema financeiro mundial, 2008, quebrou a Lehman Brothers, o que aconteceu? Ah, a marca forte não perde? Perde. Só que a perda média de marcas fortes foi de 8,5% de valor de ação e a perda média de marcas fracas foi de 25%. Então a gente fala, opa, peraí, esse negócio de marca me ajuda quando está indo tudo bem e me ajuda quando está indo tudo mal, né? Tem um colchão e alguma coisa de performance nessas empresas que faz com que... Então a gente começou a pensar, putz, qual é a relação de marca com performance? Porque no final das contas, mercado de ação é o quê? Performance de percepção. Eu percebo que tua empresa vai ter valor daqui a 10 anos, eu vou lá e vou botar dinheiro nela. É isso aqui que a gente está vendo. Então, empresas com marcas fortes geram no mercado de investimentos, que é um mercado absolutamente racional e concreto, uma percepção, uma expectativa de resultado futuro maior do que empresas com marcas fracas. E aí a gente começou a olhar para isso e falar, como é que se faz gestão deste treco? Né? Que aí meu chefe... E aí fica essa história de, putz, gestão de intangível, minha história toda de formação é comunicação. Eu não tenho esse background financeiro e tal, já falei que eu não sei ler um balanço, então a gente deu 2 passos para trás e falou, peraí, de uma perspectiva que não é uma perspectiva financeira, como é que a gente pode tentar entender o que está acontecendo? E aqui eu tive que tirar um pedaço do slide, mas só para marcar porque não estava funcionando, mas o que eu queria marcar acho que vai funcionar bem aqui. Por que aquilo começou a acontecer no mercado financeiro e nas bolsas de valores? Porque a gente está vivendo uma mudança, e essa foi muito mais do que uma mudança de século, né? Então a gente
veio se pautando e as bolsas foram abertas e tal, e as empresas se formaram do jeito que a gente conhece hoje, a partir principalmente do advento da sociedade industrial, né? Então, o mercado de consumo se reconfigura de uma maneira muito forte a partir da sociedade industrial, e o século XX foi inteiro pautado nesse aprendizado, nessa escola, em tudo que como o mundo foi se moldando a partir daí. E o que a gente concluiu? Que a virada do século foi mais do que uma virada de século, né? Aqui a gente está falando de uma virada de era. Acabou a sociedade industrial, começou a sociedade do conhecimento ou a sociedade da informação, chame como quiser. O fato é, aquele movimento de diferença de performance em valor de ação já era um indício de que as trocas de valor no mercado financeiro já estavam se pautando por uma coisa que não era mais o que a gente estava acostumada a ver e começava a ser um mundo novo que a gente está tentando entender. O que eu gosto desse slide é que esse pontilhado aqui que eu marquei hoje, né, a data de hoje, primeiro ele é móvel, e aqui tem duas mensagens. Tudo que a gente estava acostumado a ver na sociedade industrial acabou? Não, isso continua existindo, só que são comportamentos, tendências, coisas que aos poucos vão começar a ser menos importantes, e tudo que a gente vê hoje emergindo como comportamento, como tendência, é o que a gente entende que vai se fortalecer. Então, ali a gente estava falando do quê? Nem para ir muito longe, mas telefone fixo, alguns já tinham nascido quando o telefone fixo você declarava no seu imposto de renda no Brasil, né? Então, era telefone fixo e TV. Aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de celular, de internet, e agora a gente está começando a entender que a hora que você junta celular com internet vira uma terceira coisa que ninguém nem podia imaginar 10 anos atrás, né? Ali, arte era o quê? Era uma coisa estanque, pendurada na parede, guardada num lugar que você tinha que pagar um dinheiro para ir lá ver. Arte aqui é o quê? É experiência, e ela acaba, né? Tem muitas vezes que você passa pela história, vira, acabou, não tem mais. Aquela experiência artística que você teve, ninguém mais vai repetir. Então, são essas contraposições que a gente começou a olhar, ou evoluções, e falar, putz, isso está acontecendo no mercado financeiro de alguma maneira, como é que a gente consegue entender isso? E aí a gente vai falar, putz, tá bom, talvez, lógico que isso é um recorte, a gente foi escolhendo os recortes. Batemos os 7 bilhões de pessoas no mundo, eu estava usando esse slide já um pouquinho antes, né? Ficava todo mundo meio assim e tal, mas batemos, e 7 bilhões, dos quais 2 bilhões estão oficialmente conectados de alguma forma pela internet. Por que eu estou falando oficialmente? Que eu, por exemplo, não estou no Facebook. Eu te procurei. Não estou no Facebook. Mas eu estou no LinkedIn, agora naquele das fotos lá. Mas se eu vou na tua casa, na tua festa de aniversário, aí você bota uma foto lá, eu estou no Facebook de alguém, né? Então, no final das contas, esse número é um número, a estimativa oficial, mas ele é muito maior. E por que eu trouxe esse recorte dessa história da sociedade do conhecimento? Porque eu acho que isso aqui é o mais importante? Não. Para o que a gente vai falar, foi da onde a gente tirou o insight de falar o seguinte, opa, peraí. Na sociedade industrial, a gente aprendeu a lidar com a perspectiva do on e off, né? Que começa com os jornalistas e tal, você está dando uma entrevista, aí blá, 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 não, isso aí eu só vou te contar em off, que é a hora que você desligar o teu gravador, mas é uma coisa que a gente usa muito, não é, se eu vou te contar em off, pode ser numa conversa minha com você, uma conversa até pessoal. Com a conexão, com a organização em rede, o que acontece com essa perspectiva? Não tem mais on e off. Você está o tempo inteiro on. Falta 10, né? Você está o tempo inteiro on. Portanto, tudo que você faz diz ao mundo quem você é. Aí você fala assim, o que essa maluca está falando? As empresas que performam bem e que têm marcas fortes são aquelas empresas que têm um discurso alinhado com a prática. Não adianta eu vir aqui e falar uma coisa, porque eu estou aqui com vocês, e aí, de repente, na hora que eu estou no bastidor, tocando o projeto com o Léo, eu agi de uma maneira completamente diferente. Uma hora o Léo vai virar e falar assim, quem é este ser?
né? Então, acho que o primeiro conceito e o mais importante para mim, dentro do que eu estou tocando lá profissionalmente legal, sociedade do conhecimento, todo mundo em rede, cara, são várias perspectivas do mesmo indivíduo e isso vale para uma empresa, para uma marca, porque quer que vocês vão fazer e basicamente a gente vai falar hoje, rápido, de identidade. Eu ia fazer um exercício que eu vou pular, mas tinha uma outra coisa. A marca, usualmente, no século XX, Philip Kotler, não sei o que, era o quê? Design, logomarca. A única preocupação era como é que eu vou fazer um logo que possa ser bacana e que possa me identificar rapidamente. O que a gente foi aprendendo ao longo do tempo... é o marketing, né? Então, é o logo, é o que eu falo, que eu faço. O que a gente foi aprendendo ao longo do tempo é que marca é o conjunto da experiência que você proporciona. Né? Que a tua não gosto nem de falar de empresa, porque às vezes ela fica maior que a empresa, mas é o conjunto da experiência que você proporciona. E o exercício que eu ia fazer, e que não vai dar tempo, se eu parar para perguntar aqui, me dá uma marca que você gosta, que você admira, que você acha bacana. Sim, cara. Coca-Cola. Por quê? Porque ela tá embutida na minha cultura, vamos dizer assim. Desde que eu me entendo por gente, você sai para uma festa de aniversário de um amiguinho, tem Coca-Cola. Você vai qualquer comemoração tem Coca-Cola. Você vai num bar, tem Coca-Cola. Você vai numa padaria, tem Coca-Cola. Então aquilo acaba se relacionando com a tua vida. Por mais que uma hora você não tome mais, mas aquilo se relaciona com você, com as pessoas que estão ao seu redor, com os amigos e tudo mais. Mais alguma? Google. Por quê? Primeiro que causou uma revolução no mundo da internet, ele realmente tornou a vida das pessoas melhores. E porque ela investe em compartilhamento de conhecimento. E você usa? Sim. Quem é que não usa Google? Se a gente ficasse aqui mais um pouquinho falando, era o exercício que eu ia fazer, provavelmente ninguém me falaria nem de comunicação, nem de logotipo. Vocês estão me trazendo conteúdos de experiência. Coca-Cola tem uma experiência mais emocional, até porque é um negócio que desentopia. Chega uma hora que você fala, não é possível que esse negócio vai me fazer bem, você para de tomar, porque é racional, né? Emocionalmente é bom. E o gosto é bom, o produto é bom, e você trouxe sempre elementos de celebração. Né? Coca-Cola é celebração, já de festa, família, E você traz o Google, que é uma ferramenta que você fala, cara, como é que eu vivia sem Google? Então, você não está me falando do que a Google fala que é, você está me falando do que a Google é para você e do que ela te entrega de valor. Então, quando eu falo que marca é significado, e eu só trouxe a figura da vaca aqui, porque tem um aspecto cultural que a gente precisa olhar, né? Vaca, e se tiver algum vegetariano na sala, me desculpe, né? Mas vaca na nossa cultura, ela pode até não ser comida, mas é um animal que nos provê coisas, provê força de trabalho, provê leite, no caso, para mim, provê carne, que eu, desculpa frustrá-los, mas eu sou carnívora ainda. E na Índia é um bicho sagrado, quer dizer, é o mesmo animal, é a mesma coisa, é o mesmo tudo, com significados completamente diferentes, a depender do background cultural. Então, na hora que você está pensando em identidade de marca, você tem que compreender o que é essa identidade de marca na cultura em que você está inserido. Então eu tenho que ter identidades diferentes para culturas diferentes? Não. Então eu tenho que entender que um indivíduo com a mesma identidade vai ser percebido de maneira diferente em culturas diferentes. E o mesmo raciocínio vale para o negócio que você está desenvolvendo, para a identidade do negócio, da proposta de valor que você está colocando no mercado. Em algumas culturas ela vai ser recebida de uma forma, em outras culturas ela vai ser recebida de outra forma. E o exemplo que eu trouxe aqui, acho que eu tentei sintetizar, e a gente não precisa ficar lendo, mas a hora que a gente tem uma identidade muito clara, muito bem definida para a empresa, todo mundo que está em volta, isso pode ser duas pessoas. Né? A gente pode combinar que a gente tem uma determinada identidade e quando eu olho vaca, eu vejo uma coisa, você vê outra. Então vamos combinar direitinho o que é a vaca. E aí, a partir do momento que a gente combinar o que é a vaca, eu vou ter que tomar algumas decisões, você vai ter que tomar outras. Mas toda hora que a gente olhar para a vaca, a gente vai falar assim, eu sei e você sabe, nós sabemos
qual é a identidade que a gente está tentando construir e, portanto, o tipo de decisão que eu vou tomar seja para o que a gente vai praticar em termos de gestão. Gestão da empresa, gestão das pessoas, gestão das relações, seja para o que a gente vai praticar em termos de negócios. Como é que eu vou gerar negócio? Então, a identidade de marca, ela se manifesta. O que é essa experiência? Ela, de novo, não é uma experiência etérea. Ela se manifesta a hora que a gente começa a fazer gestão, interagir e se relacionar com as pessoas, e a hora que a gente começa a produzir negócio a partir do que a gente está colocando no mercado, né? E essa geração de valor, aqui tem dois conceitos que eu não vou entrar muito, mas talvez a gente consiga aprofundar nas entrevistas, na dinâmica dos 20 minutos. Valor para quem? Para você? Não, para o outro. De novo a percepção de valor. A gente falava do peão. Não é quanto custa, é quanto vale. Né? Não custa R$50 fazer aquele peão. Mas para o teu filho vale 50, valeria mais. Ele está louco para ter um peão daquele. Então a capacidade de geração de valor do camarada que colocou o peão é de R$50. Por mais que a gente olhe as peças separadas e fale assim, isso aqui vale 5. Né? Então, é valor para o outro e que outro? O teu cliente também. Né? Mas quando eu trago aqui as partes interessadas, é para a gente lembrar que a gente não faz negócio só para o cliente final. A gente tem um monte de stakeholders, os famosos, né? Que é teu fornecedor, teu funcionário, teu sócio, teu acionista, se você tiver algum, a tua comunidade de entorno. Então, a gente não faz negócio só para cliente. Óbvio que a gente mira nele, mas tem todo um entorno que também percebe valor ou não na tua maneira de atuar e no que você está colocando no mercado. Ah, bacana! Essa frase eu vou voltar nela no final. Eu trouxe o exemplo da Apple, primeiro porque eu acho academicamente muito simples, né? E muito eficiente. O que é a identidade, então, de uma marca? Como é que a gente define qual é a nossa vaca? E eu tenho uma prática, e vocês vão ver que na bibliografia tem outras coisas e tal, você me avisa aí, mas eu já estou quase terminando aqui. Mas acho que o primeiro conteúdo de identidade é visão. Né? Então, o Steve Jobs, em algum momento entre a garagem e o mês passado, e foi bem no começo do empreendimento da Apple, ele falou assim, beleza, eu sou um cara que vai trabalhar com tecnologia, vou fazer máquinas e tal, mas eu tenho uma visão de mundo que é a seguinte, o homem não deve se submeter às máquinas. Então, eu vou montar uma empresa de tecnologia que vai fazer máquinas, mas que vai fazer máquinas pensando que quem manda aqui é o homem, não é a máquina. Né? Então, essa é a visão, a origem da Apple começa aqui, na visão, e normalmente, marcas fortes, cases de sucesso de marcas fortes, tem um cara, que é o dono, ou o CEO, que um dia teve uma visão forte, ampla, nobre, que não precisa ser salvar o mundo, tá certo? Aqui não tem nenhum conteúdo de salvar o mundo, mas tem um conteúdo de falar, quero produzir máquinas para um mundo onde homens não se submetam a elas. Né? Então, todos os casos que a gente estuda tem esse componente de visão muito forte. E aí ele fala o seguinte, pô, vou começar a contratar gente. Né? E nem todo mundo que eu vou contratar tem o nível de abstração necessário para entender que história é essa de o homem não deve se submeter à máquina e tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma consultoria de gestão. Aí vem a consultoria de gestão e tal, isso aqui vai falar, olha, sabe, vamos fazer uma missão, que é para todo mundo chegar de manhã e falar assim, o que eu vim fazer aqui hoje? Aí, normalmente as missões saem assim, né? Ser o a nananã, mais nananã, do nananã, por meio de qualquer coisa, diferenciados e inovadores, que são duas palavras que perderam absolutamente o significado. E aí vem a missão da Apple, fazer máquinas cada vez mais fáceis de usar. Então, se eu trabalho para um cara que acredita que o homem não deve submeter à máquina, que me diz o seguinte, você está aqui todos os dias, querida, para fazer máquinas cada vez mais fáceis de usar, não interessa o que eu faça para a Apple. Posso ser engenheiro de software, eu posso ser pessoa de comunicação, eu posso ser o cara do RH, se eu for o cara do RH, eu vou entender que eu tenho que contratar gente que esteja afim de fazer máquina cada vez mais fácil de usar. Não é outra coisa. Né? Aí, falar, tá legal, eu tenho uma visão que é um pouco mais ampla, ela é mais de longo prazo, eu tenho uma missão que diz claramente como é que eu vou executar
aquela visão. E aí a gente vai ver os valores da Apple, que são 3, simplicidade, beleza e diversão. E a gente começa a entender, o homem não deve se submeter às máquinas, fazer máquinas cada vez mais fáceis de usar, com simplicidade, beleza e diversão. E a gente começa a ver tudo que a Apple produz, seja as máquinas, seja os ambientes, e a gente fala assim, isto é identidade. Né? Eu tenho certeza que talvez vocês não tivessem visto esse conteúdo estruturado dessa maneira, mas se você usa a Apple, é uma máquina fácil de usar. Né? A coisa intuitiva da Apple vem da crença e da missão que ele colocou claramente. E simplicidade, beleza e diversão, a gente vê na loja, aquilo é o cubo da Quinta Avenida, esta é a loja, então não tem exposição de produto, é experimentação de produto, venha se divertir comigo, venha se divertir usando esse treco novo aí que você está querendo comprar, e é tudo bonito. Né? E aí, se quiser acabar, pode acabar, mas depois... Por que eu estou falando dessas coisas todas? Eu não vou achar o que eu quero aqui nesse seu computador, mas depois eu mostro. Porque isso aqui vende mais. Porque isso é um jeito de todo mundo entender muito rápido qual é a proposta de valor da Apple para mim. Seja se eu quero comprar um Apple para me divertir, para trabalhar, para fazer tudo, simples assim. Eu consigo ver no on, no off, em tudo da Apple, claramente o que eles estão se propondo a fazer. Então, de novo, identidade, e a gente não está construindo identidade só para cliente. Se a gente ficar com essas duas coisas no dia de hoje, acho que a gente tem um bom começo.